o Walmart se afasta do wokeismo. Claro, aqui o termo, em aspas, alude a toda a questão de cultura woke, cultura progressista. Essa questão também já vi traduzida como cultura lacradora. Mas questão em geral de pautas identitárias, sejam raciais ou questão de identificação sexual, etc. A notícia em especial é agora sobre o Walmart, mas eu também farei com vocês uma retrospectiva a respeito do assunto, porque o Walmart é o mais novo numa série de negócios que parecem estar abandonando o tal do wokeismo, a tal da pauta identitária progressista. Eu passo primeiro com vocês pela notícia do Walmart. Ele anuncia que está se afastando de DEI, iniciativas de DEI, sigla em inglês para diversidade, equidade e inclusão. A sigla até, olha só, funciona também no português. A matéria do Epoch Times, a meu lado, diz que o Walmart anuncia que também irá identificar e remover produtos inapropriados de cunho sexual ou transgênero que estejam sendo comercializados para as crianças. O anúncio veio pela gigante varejista ontem. Nós estamos numa jornada e nós sabemos que não somos perfeitos, mas cada decisão vem do lugar de querer garantir que consigamos abrigar um senso de pertencimento e de abrir portas e oportunidades para todos os nossos associados, clientes e fornecedores, e para que sejamos um Walmart que é para todos. Isso é como começa o anúncio. A companhia disse que irá recuar no financiamento de eventos que estejam alvejados, tenham o propósito de influenciar sexualmente crianças. Eles irão parar de participar numa coalizão que faz um índice de equidade corporativa, então uma organização de direitos humanos que mede a igualdade nas empresas. Eles irão remover o termo Latinx, para se referir a um homem hispânico ou mulher hispânica, latino, latina. Eles têm o Latinx com X. Eles dizem então que vão remover o termo de gênero neutro de sua documentação. Isso de acordo com o cineasta Robbie Starbuck, um conservador proeminente que esteve conversando com o Walmart para uma reportagem a respeito do assunto. A gente também tem ainda a informação de que, veja só, o programa de inclusão de fornecedores da companhia também irá ser alterado. Ele foi criticado anteriormente devido a uma tendência de dar tratamento preferencial com base na raça, um sistema aí semelhante a algum tipo de cota. A informação é de que eles não vão dar mais financiamento também, além dos 100 milhões que já se comprometeram a dar em 2020 para um centro para a equidade racial. Ele prometeu para esse centro financiamento por 5 anos, então não irá renovar. No site deles, eles estão dizendo que irão identificar e remover todos os produtos transgênero que sejam comercializados para crianças. A gente tem ainda uma retrospectiva de uma série de empresas que têm tomado uma situação semelhante. Eu vou passar com vocês pelos slides, agora é rápida a sucessão de informações. Vamos lá. Além do Walmart, a gente teve a Boeing, que desmontou seu time de diversidade, equidade e inclusão. A chefe do time renunciou. Toyota dá para trás também nas políticas woke e prioriza o desenvolvimento profissional dos empregados. Caterpillar, aquela que fabrica, vocês devem ter visto na rua, em obras públicas, etc., o maquinário pesado de construção, sai para trás em diversidade, equidade e inclusão, junto com John Deere, Ford e outros. Aqui a da Ford, a gente tem a reportagem, a Ford recua em políticas de diversidade, equidade e inclusão e sai do índice de igualdade corporativa. É interessante a gente passar também por uma tendência geral que não é só medida a olho nu quando a gente vê as companhias recuando, mas a gente tem a reportagem aqui do Epoch Times que traz a seguinte situação. Gestores financeiros dizem que as políticas de diversidade, equidade e inclusão irão acabar. Foi uma coalizão de 58 gestores financeiros, então que asset managers, eles fazem a gestão de fundos financeiros nos quais as pessoas colocam seu dinheiro em troca de um retorno aí, percentual, mensal, etc., ou arriscam investimentos, etc., gestores de investimento, vocês entendem o conceito. 58 deles, então, se reuniram em uma carta aberta, dizendo que uma carta aberta a mais de 1.000 CEOs americanos que queriam, então, saber a respeito do assunto, o que acontecia. Eles falaram que a coisa não iria seguir, que a tendência era uma de queda, e como eu disse, a coisa se evidencia, o subjetivo dessa carta se evidencia no objetivo das informações que eu trouxe para vocês anteriormente. Ainda aqui, eu quero passar a informação de que isso se vem, por um lado, numa tendência tanto observável ao olho nu, quanto relatada por gestores financeiros, agora deve se intensificar a partir
da eleição de Donald Trump. Isso porque a escolha de Donald Trump, para a FCC, a Federal Communications Commission, é o órgão regulador das telecoms nos Estados Unidos, faz um juramento de cortar diversidade, equidade e inclusão. O nome dele é Brandon Carr, que tem falado muito sobre combater censura, então ele também percebe que essa questão de diversidade, equidade e inclusão pode ter um efeito a respeito da liberdade de expressão, da forma das pessoas se pronunciarem. A gente vê, então, a retrospectiva, empresas que vão desde Boeing a Ford, desde Walmart, a John Deere até a Caterpillar, Toyota aí no meio. Ainda a questão estatal, com o próximo comissário da Federal Communications Commission, faço agora a tradução de cabeça, perdão pela travada, mas a Comissão Federal de Comunicações, agência reguladora, com um hardliner, uma pessoa linha dura a respeito da pauta, à frente indicada por Donald Trump, e a gente viu também a carta aberta de 58 gestores financeiros que respondem a 1.000 CEOs. O negócio do woke deve reduzir. A gente continua monitorando o assunto, mas ainda enquanto a gente está na pauta, é a próxima pauta, mas também relacionada. Vocês vêm à tarde a mudar abaixo de mim, e se o homem de Trump para a Comissão Federal de Comunicações, se 58 gestores financeiros falam a respeito de o tal do wokeismo, a tal da sigla de diversidade, equidade e inclusão recuando nas empresas, há agora um estudo que parece dar algum tipo de base para suas suposições de que a coisa não estaria num rumo adequado. Vocês veem ao meu lado um estudo que vem da Rutgers University. Eles fizeram um estudo para tentar medir qual era o impacto de pedagogia de diversidade, equidade e inclusão, ou seja, cursos de diversidade, equidade e inclusão, ou a inserção disso no ensino escolar. Não é só das escolas, são também cursos de instrução no local de trabalho, etc. E foi um estudo que passou extensamente por testes mostrando, olha, esse grupo recebeu curso, esse grupo não recebeu curso, e pesquisou como eles reagem a diferentes situações. As revelações foram publicadas pela imprensa dos Estados Unidos amplamente hoje mais cedo. E uma das coisas que a gente observa a respeito do assunto é precisamente que havia uma tendência de mais animosidade, mais hostilidade naqueles que recebiam os tais treinamentos de diversidade, equidade e inclusão. Havia até reportagens de que essas pessoas tinham mais probabilidade, quando perguntadas, fora de contexto, sem saber quem tinha falado, a citação, de concordar com frases do falecido ditador que comandou a Alemanha entre 1933 e 1945. Vou deixar vocês adivinharem pelo período histórico. Ele ficou conhecido por usar um bigode fino abaixo do nariz. Não posso falar quem é, porque parece que o YouTube também restringe quando a gente fala a respeito do nome do sujeito, de que pode haver restrições. Porque podem considerar que é apologia, alguma coisa assim. Não sei se é, mas eu não vou me arriscar agora com vocês. A questão é, as pessoas tinham mais probabilidade de concordar com frases desse ditador alemão quando se substituía a palavra judeus, um grupo perseguido naquela época na Alemanha, por outros grupos hoje em dia discutidos, fosse questão racial, fossem castas mesmo do sistema indiano, por exemplo, de castas, entre outros. Mostrava também esse estudo que, vejam só, quando havia um teste cego, aonde você pegava um sujeito que passou pelo treinamento de diversidade, equidade e inclusão e um que não passou, e você dava para eles uma situação onde uma pessoa teve um desfecho negativo, mas que não envolvia raça, quem passou pelos treinamentos de diversidade, equidade e inclusão tinha uma tendência maior a presumir um viés, a presumir um racismo, a presumir uma hostilidade. Um dos exemplos que consta no estudo é o seguinte: então, pegava-se alguém que não havia passado pelo treinamento de diversidade, equidade e inclusão e alguém que havia passado, e dava-se o seguinte cenário hipotético. Um sujeito foi para um processo seletivo, ele fez uma prova, ele conversou com o instrutor e ele foi recusado. Enquanto as pessoas que não haviam feito o treinamento de diversidade, equidade e inclusão falavam que em situações como essa não havia uma tendência, até porque nem se sabia qual que é a cor, status, quantidade de dinheiro de cada um dos participantes, fosse o sujeito que foi recusado ou o sujeito que recusou, aqueles que fizeram o estudo de diversidade, equidade e inclusão nessa pesquisa pareciam dizer que, olha, havia sim um racismo, havia sim alguma coisa vindo do sujeito que recusou contra o sujeito recusado. Apesar disso ser absolutamente subjetivo, dado que os exemplos na pesquisa não indicavam qual seria o status social, quantidade de dinheiro ou cor de cada um dos envolvidos. Cor de pele. E é uma questão curiosa.
O estudo, como vocês veem o título aqui ao meu lado, fala Instruindo Animosidade. Como a pedagogia de diversidade, equidade e inclusão produz um viés de atribuição hostil. E isso que eu acabei de descrever é o que eles chamam na pesquisa de viés de atribuição. Ou seja, você presume o racismo do terceiro sem nem saber se ele foi racista ou não. Então, se a gente viu no bloco passado uma série de empresas se afastando dessa pauta woke e se afastando de iniciativas como ter esse tipo de treinamento, esse que foi pesquisado aqui, agora a gente tem um estudo de uma universidade de ponta, a Rutgers, que de fato parece embasar. Esses treinamentos aumentam a hostilidade. Eles citam uma série de livros que são utilizados e uma série de autores que são utilizados para esses treinamentos de diversidade, equidade e inclusão. Mas o propósito aqui, quando a gente noticia no Epoch Times, é te manter informado com base em verdade, tradição e esperança. Inspirar e informar. E a questão em si aqui não é hostilizar ninguém ou dizer que a gente não deve buscar que as pessoas sintam que há empatias quanto a elas e que, claro, se houver discriminação, isso não seja apurado. Agora, é também divulgação científica relevante eu trazer para você a informação de que uma pesquisa credível aponta que esses treinamentos podem não ser o caminho para fazer isso acontecer. Pelo contrário, o que o estudo aponta, esse pelo menos, é de que isso pode criar um viés de animosidade. Uma hostilidade é onde se presume o racismo de um terceiro sem nem saber o que a pessoa pensa ou não pensa. O estudo é longo, mas está na tela para quem quiser pesquisar, você acha ele gratuitamente para lê-lo na internet. Claro, está disponível em inglês, mas está aí então. Instructing Animosity, How DEI Pedagogy Produces the Hostile Attribution Bias. Instruindo, animosidade, como a pedagogia de diversidade, equidade e inclusão produz um viés de atribuição hostil.